Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mais Dois Podcast. Eu sou a Carol Andrade. Eu sou Vinícius Amorim. E aí, meu amor, conta pra nossa audiência qual que é o tema de hoje, que tá incrível e... Bom, eu sou uma entusiasta desse assunto, né? Não sou uma especialista, por isso que a gente trouxe o especialista aqui para esse episódio de hoje. Mas fala aí, qual que é o tema desse nosso episódio? Vamos aprender a desbloquear a mente das pessoas, né? Não Bora. É isso? Então, o tema do podcast de hoje, galera, é como desbloquear o seu potencial através do mindset. É um tema que tá super em alta, né, meu amor? É um tema que as pessoas querem muito saber, mas, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa questão de, vamos colocar entre aspas, dessa popularização desse assunto, e muitas vezes o assunto fica tão raso que você acaba não entendendo nada e não consegue identificar qual é o seu mindset e nem consegue desenvolver a partir dele, né? Sim. E aí, tem algum recadinho pra gente? O like. Ah, é o like. Gente, ó, não esquece, tá? Para você receber as notificações dos episódios que a gente vai lançar aqui todas as semanas, toda semana um episódio diferente, com cada convidado, um melhor do que o outro. Mas para você receber, você precisa ativar as notificações aí. E não esquece, né? Claro, curte, compartilha e já segue aqui o nosso canal, tá bom? Isso aí. Bom, antes de apresentar o convidado, eu vou falar só do patrocínio. Lembrando da Fornexus, que é a produtora que a gente grava aqui no nosso podcast. Maravilhosa. Você que quer, muito bom, né? Qualidade, gente de altíssima qualidade aqui. Se você tem algum conteúdo que você quer gravar na internet, um curso, uma videoaula, se você quer gravar podcast. o podcast, se você quer gravar o seu podcast também, fica à vontade, vem pra cá, conheça os estúdios da Fornexus, tem vários ambientes, eles mudam tudo aqui, né? É verdade. Faz de acordo com a sua necessidade, beleza? Fornexus. E também falar da Emiv, tá aqui um kit da Emiv, né? A Emiv, através da Amorim Representações, que é franqueado homologado Emiv Franchise, a gente vai deixar o contato lá embaixo na descrição do vídeo. A Emiv é uma empresa que hoje é a maior empresa de segurança eletrônica da América Latina. Então, assim, é uma empresa excelente do ramo de sistema de alarme com câmera sem fio e monitoramento 24 horas. Então, assim, o índice de arrombamentos, assaltos vem aumentando cada vez mais na Grande Vitória. A insegurança então, tá aí, né? Tá demais. Então, você que é lojista, que tem um comércio de rua, você que tem uma residência, seja uma casa de praia, um sítio, você que tem um escritório, enfim, para todos os ramos galpão, todos os ramos aí de comércio e residência, a Emiv é a melhor solução de sistema smart de alarme sem fio, tá? Sem realmente, fio. Gente, é maravilhoso. Lá em casa a gente tem o sistema de alarme e realmente funciona, sem contar que é o melhor sistema de alarme da América Latina, né? Então... E o monitoramento 24 horas, que é um item, assim, né, fora de série. É um diferencial. Porque qualquer problema que você tiver, você vai ter que chamar a polícia, né? E aí, às vezes, você perde muito tempo nessa tratativa. Então, a Emiv, eles têm um sistema com mais de 1.600 funcionários ali no monitoramento 24 horas, pronto para fazer esse contato com a polícia militar. Maravilhoso. Beleza? Então, vamos lá. Por favor, meu amor, apresente esse convidado que eu tô ansiosa para começar esse bate-papo, que vai ser incrível. Vamos lá. Lucas Fonseca. Lucas Fonseca, gente, ele é multiempresário, autor, mentor e especialista em mindset de alta performance. Olha o nível, a qualidade do assunto hoje, hein? Ele é fundador do LF Group, ele é CEO na Favenivix, no Instituto Lucas Fonseca e no Orgulho Capixaba. Ele é criador do método MAP, que é Mindset de Alta Performance, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso também. E autor do livro O Céu Não É o Limite. Então, assim, atualmente ele já impactou a vida de mais de 350 mil pessoas pelo mundo. Uau! Sensacional, né? Então é isso. Além disso, né, é extenso aqui o currículo do homem. Extensa, só corrigindo aqui o nome do livro. O Céu... Não é o limite, é o alvo. O céu não é o limite. É o alvo. Isso aí. Então muitas pessoas... Eu falei errado? É porque você falou só o céu não é o limite. É o alvo. É o alvo. Isso aí. E ele vai falar pra gente aqui do livro. Além disso, ele é graduado em administração e pedagogia também. Lucas, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Aqui. Agenda apertada, né? Mas sempre vale a pena aí
trazer conteúdo de qualidade pra transbordar na vida das pessoas aí. Vinícius e Carol, que maravilha, né? Eu estava aqui, eu queria ouvir mais, eu queria só ficar ouvindo vocês falando, que honra, né? Ter a oportunidade de ver um casal tão sincronizado. Acho que o meu mindset agora para compreender que é possível um casal fazer um podcast junto já mudou, tá? Possível, com Vocês certeza. provam que isso é possível. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Muito obrigado pelo convite, muito honrado, né, por estar aqui com vocês. Dentro dos bastidores, já vi que nossa sinergia bateu e a minha intenção é deixar aqui mesmo à vontade para que nós possamos sair deste podcast impactados, inspirados a mudar realmente a nossa realidade a partir da mudança do mindset. Isso é muito bom. É isso aí, educar também a audiência, né? Trazer para as pessoas consciência, para elas se entenderem melhor e a partir daí desenvolver alta performance. Total, cara. Outro dia alguém me perguntou assim, por que as pessoas não são felizes? Eu respondi, porque as pessoas nem sabem o que é felicidade, né? Então a gente descobre que é possível um caminho, uma mudança, um novo mundo, uma nova realidade. O primeiro passo é descobrir, o segundo passo é como alcançar, né? E é a nossa pauta aqui, né? Estou muito à vontade, muito feliz por estar aqui. Não, antes da gente começar, ô Lucas, você já pensou em ser radialista, cara? Rapaz, eu amo. Acho que é a maior resposta que você Eu dá. amo. Né? É engraçado assim, que as pessoas antes conheciam Rapaz, essa só voz pela aí. voz, né? Aí fazia alguma chamada de rádio, alguma coisa. Eu nunca fui radialista, mas eu ouvia muito rádio. Quando eu era criança, não tinha acesso à energia, então a única coisa que eu tinha era rádio, a pilha, né? Então eu ouvia muito rádio. Aí não fazia eu falar o nome da rádio CBN, era a rádio que eu ouvia muito. Acho que eu fiquei um pouco radialista de tanto ouvir rádio quando eu era criança. Mas é muito engraçado, Vinícius, que as pessoas me ouviam a minha voz, né? Por alguma chamada, alguma coisa. Eu imaginava que chegava um Lucas grandioso, né? Você é o Lucas, né? Mas com essa voz, né? Eu fico muito feliz. Hoje eu entendo que é um propósito de Deus, né? Me dar essa oportunidade de impactar não só pelo conteúdo, mas pela a força da voz. E que bom. Como seria ser radialista um dia, né? Né? Legal, quem sabe? né? Nunca diga nunca. Comunicação Não, em massa, né? Comunicação É em uma massa. potência, essa voz é uma potência. Obrigado, mas obrigado. E ela completa, né, o que você ensina. Porque é tão impactante o que você fala, e aí é um conjunto, né? Isso aí. Quando a gente Muito escuta você feliz. falando, a gente fica... "Oh". Chama Você atenção. você né? chegou a fazer algum curso de oratória? Não especificamente oratória. Eu sempre trabalhei muito comunicação, né? No Brasil fala muito de oratória, as pessoas associam oratória em falar bonito, em falar bem, né? Eu trabalho Técnicas, né? técnicas de oratória. Não adianta você ter técnica de oratória se você não tiver a essência da comunicação, né? Então, assim, eu trabalho muita comunicação. Aí dentro da comunicação, obviamente, aprendi a projetar mais a voz, usar um mecanismo que eu tinha dentro de mim, que era essa potência vocal. Eu não usava antes. Eu era mais intro, né? Então não usava tanto isso. Tanto que lembro uma história que marcou muito minha vida, um professor meu de faculdade, ele me encontrou. Você é o mesmo Lucas? Falei, não. Porque a voz não é a mesma. Falei, não, porque agora eu trouxe à tona isso, né? Eu acabo trazendo isso como conteúdo para as pessoas também, que existem habilidades em nós que não exploramos por crenças, por limitações, por modelo mental. Assim como eu também não explorava a voz que Deus me deu. Isso é muito forte. Entrando no livro dele agora, eu trabalhei numa empresa que o bordão era o céu não é o limite. Era o bordão da empresa para a área do time comercial, a área comercial. E as pessoas costumam falar, né? O céu é o limite. Mas o céu, e aí você trouxe essa ideia aí de o céu não é o limite. Isso já tem outras... Rompeu, na verdade, com o paradigma era, que as pessoas de fato, tinham. O livro, essa frase, eu corri, patenteei, ela é minha, ela foi propagada há uns 10 anos antes de lançar o livro. Ela vem para combater essa frase que o céu é o limite. Né? Existe uma expressão mundial que quando você quer elogiar alguém, você fala assim, pro fulano, o céu é o limite. Será né? que o Elon Musk pensa assim também? Já pensou, né? Aí eu ouvia isso, né? Tão ousado enquanto adolescente, falava que eu seria palestrante, que eu seria quem eu sou hoje, Deus me permitiu alcançar. Aí diziam pra mim assim, pro Lucas o céu é o limite. Eu ousadamente falava, o céu não é o limite, é o alvo. Você sempre falou isso? Sempre falei isso. Primeiro, combater a ideia que não existe limite, né? Se eu falo que o céu é o limite, estou criando um limite para mim. Limite é algo que está na mente da gente. Né? Existe. E aí, segundo, que eu ensino as pessoas agora, dentro do segundo ponto da frase, a alcançar o seu alvo, né? Qual é o seu alvo? Quando eu falo do céu é o alvo aqui, eu não estou falando do galardão, apesar que eu acredito que existe sim o céu galardão, mas não é esse céu que eu quero dizer. Primeiro, eu ensino as pessoas a olharem para cima, projetarem energia, qual é o seu alvo e alcançar o alvo da vida. Então, aquilo que as pessoas chamam de metas e objetivo, comigo eu chamo de alvo. Qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? Demais. Onde você quer alcançar, né? Então, aí tem da analogia dessa frase. E todo livro tem uma história por trás, né? Então, assim, conta pra gente, apresenta o seu livro, fala um pouquinho dele e conta também como é que surgiu a ideia de escrever o livro, quanto tempo tem isso, quanto tempo você demorou pra escrever um livro, né? Que as pessoas, é curiosidade também isso. Só antes, eu queria, só pra fazer sentido nessa linha do tempo, antes dele falar do livro,
O Lucas foi analfabeto até 17 Isso. anos. Gente, Surreal. dá pra acreditar nisso? Dá pra É acreditar? surreal. Surreal, é. Eu, às vezes, acho que parece assim, nem parece sou eu, assim. Não, Eu o olho pra dia... minha história e O fico dia que eu feliz tava por isso. a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra do Lucas. E aí, quando ele falou isso, eu olhei pro Vinícius e falei assim, Como como assim, assim? Não, será que a gente entendeu? É isso mesmo? Então, eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória até chegar, Uau! até Fazer uma jornada aí. fazer uma jornada, né, o Jornada do Herói, até chegar Isso. No livro. em se tornar um autor de um livro, porque é incrível essa história. Muito bom a pergunta de vocês. Primeiro que isso prova que não existe limites, né? Porque quando eu falava que eu lançaria um livro, a primeira coisa que eu vi que era impossível, né? Então lançar um livro pra mim tem um significado muito mais que lançar um livro. É o momento que eu olhei pra mim e falei, realmente tudo é possível. Eu nunca tive dúvida que as coisas são possíveis, mas a partir do lançamento do livro eu tive certeza, né? Então isso é muito positivo. Mas a história minha, né? Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo, semi-analfabeto até 17 anos. Eu falo semi porque um básico ali minha mãe tinha me ensinado. Sim. Eu fui criado numa cultura muito limitante, onde ensinaram que Jesus voltaria em 2000. Então, já que Jesus ia voltar em 2000, pra que estudar, né? Então, não é que não existia escola. Existia escola já naquela Sim. época, eu nasci em 84. Bem que podia Mas, ser verdade. Essa questão de- Essa história ela é muito, né? Já pensou, né? Às vezes eu tenho uma piada assim, às vezes talvez voltou nós que sobramos, né? Ai, não, pelo amor de Eu Deus. acho que Tá doido, não faz isso não. não, né? não é isso não. Vai Mas voltar mas ainda. qual cidade, senhor? Nasci numa cidade chamada Brejetuba. Conheço, hein, Brejetuba. Já você conhece? Que bacana. Joguei bola lá já, Ah, quando eu era que mais novo. show. Tem uma rua principal Tem, lá. é de verdade. paralelepípedo até hoje? Aquela Não, lá? agora tá asfaltado, tá melhor um pouco. Mas se eu tivesse nascido em Brejetuba, tava bom. Eu nasci no interior do interior do interior de Brejetuba, né? Então é um caso mais profundo ainda. E aí, Carol, até os 17 anos eu era semi-analfabeto. Eu não conhecia, nunca tinha visto televisão. Eu nunca fui ter acesso à energia elétrica com 14 anos. E é muito importante contar isso. Porque a melhor forma de inspirar alguém aqui nesse podcast é provar a minha história que é possível. É né? verdade. Então, assim, quando vocês falaram da voz, de tudo, de lançar um livro, estar aqui com vocês hoje nesse podcast é a prova viva que tudo é possível. Então eu, com 17 anos, semi-analfabeto, fui para São Paulo esperar Jesus voltar em Guarulhos, né? Olha que coisa louca. Gente, e lá que é doideira. surreal. E aí quando aconteceu, e não aconteceu, né? Aconteceu esse momento e não aconteceu o que foi prometido, eu falei, eu vou estudar. Eu vou falar, agora eu vou ser quem eu realmente quero ser. Foi Saí uma de casa. iniciativa sua, você A maioria quis. entrou em depressão, foi uma loucura, porque tinha perdido tudo, vendido móveis, Gente, que terreno, loucura. né? Lá casaram sem amar, porque vão casar porque namorar é pecado, aquela coisa toda. Fizeram um movimento gigantesco naquela comunidade que eu vivia. Pra mim foi uma libertação. E tem a ver com o mindset. Que o mindset Total. é limitante, né? O mindset fixo, ele trava ali, não consegue ir. O mindset de expansão, de crescimento, ele vai e ressignifica. E naquele momento, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Saí de casa, fui morar de favor na casa de uma tia minha pra fazer o supletivo. Já ouviram falar em supletivo? Né? Eu fiz o supletivo. Em um ano eu fiz de primeira a quarta, um ano de quinta a oitava, um ano de ensino médio. 3 anos já tinha formado. Gente. Tinha formado. Então, assim, a história minha é uma história que realmente é uma inspiração. Acho que hoje eu consigo entender por que eu passei por tudo isso. Para muito mais do que ensinar e inspirar as pessoas, né? Então, fiz faculdade, né? Aí fui fazer a faculdade mesmo em 2004. Em 3 anos fiz o ensino médio completo. Fui fazer a faculdade. Na faculdade foi um desafio gigantesco. Ali foi um desafio para mim muito grande, porque eu não tinha base curricular, eu não tinha uma instrução. E até hoje, eu confesso para vocês, às vezes eu converso com o meu assessor e eu percebo assim que tem parte da história que eu não conheço. Falaram TV Globinho, eu falei, o que é TV Globinho, né? Sim. E aí fala, Luca, TV Globinho era... Porque tem parte da minha história que nem adianta eu tentar recuperar, Vinícius, que não vai conseguir. Sim. Que eu não tive isso na minha infância e Sim. adolescência, né? E aí, cara, para chegar no livro. Cheguei na faculdade, consegui com todos os percalços formar. E a monografia que eu apresentei no último período era motivação. O que motiva as pessoas a produzirem mais. Vinícius, o TCC foi apresentado na época com louvor, o pessoal ficou encantado Que com aquilo, legal. que eu estava vivendo Sensacional. aquilo na prática, né? Quantos anos? Eu já tinha, foi em 2004, 2007, Jesus. não, tinha 20 e pouco já. Em Ah, 2004 eu tinha 20 anos, 2007, 23 anos, Tá. formando já na faculdade, né? Que era de Legal, 17 aos 20, eu fui estudar o ensino médio e depois fui para a faculdade. Sim. Aí essa palestra, aqueles slides que eu apresentei lá na faculdade, comecei a ser chamado em escolas públicas para contar a minha história, que eu fiquei conhecido como analfabeto que virou professor. Isso me levou na Eliana, no SBT, isso me levou Que em vários massa. jornais aqui no Espírito Santo. Que legal. O analfabeto que virou professor. E eu comecei a contar a minha história.
para as pessoas. E durante todo o momento que eu contava a minha história, eu falava para todo mundo que eu lançaria um livro. E que ele chamaria O Céu Não é o Limite, é o Alvo. Vinícius demorou 10 anos, mas aconteceu. Bom, Então, assim, é importante falar da jornada. Por isso que eu falei com você, É porque as verdade. pessoas olham o resultado da Sim. gente, não é de um dia para o outro. É isso Às vezes aí. as pessoas que estão nos assistindo, estão passando por um desafio verdade. e que tem um objetivo na vida que começa a achar que está muito distante. Né? Eu falo que não existe correr atrás dos sonhos. Existe correr ao encontro dos sonhos. Então eu corri ao encontro dos meus sonhos até lançar esse livro que aconteceu no ano passado. A programação de que seria lançado em 2020, devido à pandemia foi adiado, Sim. né? Mas foi lançado em 2022. O Céu Não é o Limite, é o Alvo. nasceu o seu filho. Nasceu o filho. Seu Pensa na filho. emoção, Carol. Mostra aqui pro pessoal. Demais. Pensa na emoção. demais. O céu não é o limite, é o alvo. Muito 11 top a capa. capítulos. A capa é sensacional. Arthur Galvão que fez, quero agradecer Ah, é? aqui. Maravilhoso. Arthur Galvão que fez a capa. E vendemos 2.000 exemplares assim, puf, de uma vez. Um surreal. O resultado desse livro são 11 capítulos, onde eu ensino as pessoas aqui a construírem uma nova jornada. As pessoas me perguntam muito, esse livro é da sua história? Não, não é da minha história. Quem sabe um dia ainda eu vou fazer um da minha Uma história. né? biografia. Mas é um Merece, livro, merece. Eu acredito, vamos, obrigado. E aí, no livro, eu ensino as pessoas a mudarem os seus resultados, a construir uma nova jornada, um novo modelo mental. Porque existe o modelo mental e o modelo comportamental, né? A gente tem Sim. que trabalhar sobre isso. Porque não Fala um adianta. pouco. Ah, desculpa. Ele falou modelo mental e comportamental. Não adianta você só estudar, você tem que ter uma ação ali por Total. trás dessa Que é o ação comportamento. também, que é o comportamental, né? Então as pessoas mudam a jornada delas através da ação também, que é muito Com importante. certeza. Se você não tivesse saído lá, decidido sair de Brejetuba, ido para São Rompido Paulo. esses modelos. Isso aí. E é aquela coisa que a gente estava falando nos bastidores, antes da gente entrar aqui ao vivo, de você também não ficar apegado àquelas frases motivacionais. Falamos, Né, Lucas? exatamente. Você colocar lá a frase motivacional, fazer aquilo uma afirmação positiva, é ótimo, é maravilhoso, é um passo que você já tá fazendo, já tá dando. Mas colocar em prática, ir para ação. Porque se você não for para ação, nada vai mudar, né, Lucas? Total. As pessoas me perguntam, Carol, por que eu me tornei especialista em mindset de alta performance? Mindset, a maioria já sabe o que é mindset, eu mentalidade, ia perguntar programação mental. É bom você explicar Aham. para nossa audiência, né? Porque às vezes Talvez a pessoa não sabe. saiba o que E você que falou é. uma coisa muito bacana, é um termo muito utilizado, mas que às vezes não é tão aprofundado. É muito né? raso. as Virou pessoas- moda falar virou- sobre isso. Né? Falar sobre gratidão, falar sobre empatia é moda no E é um Brasil. nome, Gente. e é um nome mais estiloso, né? mindset. Mindset, tá? Não, tô esse novo. negócio de gratidão, nossa. Empatia. Transbordou, né? Sim. Tá ficando até exagerado, né? Que é uma coisa tão linda, né? Assim como É o coaching verdade. é uma ferramenta maravilhosa, se prostituiu, a trabalhar também o modelo de mindset, as pessoas usam muito isso. Dentro dessa geração, que eu chamo de geração Flávio Augusto, eu admiro muito Flávio Augusto, eu quero também. falar pra ele um dia isso, tá, Flávio Augusto? Foi o que você falou, não adianta você encher sua parede de frases motivacionais, postar todas as frases motivacionais no Instagram, se você não tiver resultado. Então, mindset, eu vou explicar daqui a pouco o que é Isso. mindset, alta performance e resultados, né? Então não adianta você ter só um mindset expandido se você não tiver o resultado, a performance, isso é muito importante. Flávio Augusto vai vir aqui no nosso podcast. Já tá, né? ó. Chama que eu quero dar um abraço nele e falar pra ele que eu falo da geração Flávio Augusto. Inclusive, eu sou fruto da geração Flávio Augusto, mas só as frases não adiantam. É verdade. Da mesma forma como você falou que você ia escrever um livro, eu tô falando que o Flávio Augusto vai vir no Meu meu irmão, podcast. profere aí, já cria, tudo é possível. Mas explica Co-criar. pra gente, então, o que é mindset? Vamos lá. Mindset, a palavra mind vem de mentalidade, mente. Setar, configurar. Essa é a parte boa, é a nossa configuração mental, que está associado ao nosso padrão mental e o padrão comportamental. E os nossos padrões mentais e os padrões comportamentais são herdados. Nós não nascemos com um modelo de mindset. O mindset que é set de configurar, ele é configurado a partir das nossas experiências, daquilo que nós fomos ensinados a acreditar. Já posso adiantar que a boa notícia é que pode mudar o mindset. Graças a Pra Deus. quem tá em casa, é como se tivesse um cartãozinho de memória, né? Aí, é um chip que coloca Que ali vai só dentro. armazenando ali todas as suas informações, as experiências, e aí mas dá pra você tirar Dá e trocar pra por mudar, outro. graças a Deus, né? Só que a maioria das pessoas não tomam consciência disso, Vinícius. O que eu chamo? Que consciência é remédio, né? Eu preciso tomar consciência
Como, Lucas, que eu tomo consciência dos meus comportamentos e dos meus pensamentos? Seus resultados. Olha porque você está vivendo, o que você está atraindo. Então, a melhor forma de você tomar consciência é isso. Então, para ser bem sucinto, mindset significa programação mental. Aquilo que eu estou programado a fazer. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu atraio e aquilo que eu posiciono. Quem está no carro zero, quem está andando no carro ruim, não é o mais inteligente ou menos inteligente. Ele tem um modelo de mindset diferente. Né? Então, mindset é a programação mental, o modelo mental que eu tenho a partir de um comportamento que eu tenho na vida. Então, isso é construído a partir das crenças. Total, das experiências, das crenças que fomos ensinados, existe tudo aquilo. Primeiro ponto que eu trabalho com um aluno meu, quero colocar para vocês que estão nos assistindo, o que você foi ensinado a acreditar? O que disseram para você no passado? O que diziam para você? Quais padrões comportamentais você está repetindo? Um dia eu cheguei pro meu filho falou assim que não queria comer, Pedro Lucas, de 8 anos, falei assim, Pedro Lucas, vai comer sim. Enquanto você estiver no meu teto, na minha casa, você... Falei, opa! É um clássico. Pera aí, né? Isso é eu falando, meu pai e minha mãe falava isso pra mim o tempo todo, é um padrão mental. É uma repetição de padrão. Total. E tem padrões que a gente deve repetir que são positivos, Sim. mas tem padrões que não são. Sim. Não são positivos. Então o mindset do Lucas Fonseca lá no passado, ele já era um mindset de crescimento. Alguém que deu um significado. Só que aí vem umas camadas mais profundas, a gente pode explorar isso aqui, que às vezes você muda só o mindset, mas não muda os seus comportamentos. Tem pessoas que são altamente bem-sucedidas, mas se sentem fracassadas. Tem pessoas que são altamente fracassadas, mas se sentem... Então é uma sincronia entre comportamento e mentalidade, que dá para compor e que eu chamo de identidade, é um pouco mais profundo. E isso tá deixando as pessoas malucas, né? Porque você não sabe para onde você vai, né? Você não sabe mentalidade, é comportamento, e aí ficam... Achei muito bacana o que a Carol falou do início ali. Não é tão raso quanto parece. Eu não poderia mentir para você que em uma fala aqui eu vou mudar sua vida, sabe? A gente tá num processo de mudança, numa consciência de... A única coisa que não se ensina é vontade. Você precisa ter vontade. Vontade não ensina. Eu, se achasse vontade para comprar, Carol, eu compraria quilos. E sairia distribuindo pra galera que eu amo. Que não muda nem por reza. Porque a pessoa só vai mudar quando tiver vontade. Agora, se você que está nos assistindo tem vontade de mudar, você está no podcast certo. Aí a gente vai trabalhar isso. Mas quais os... Eu acho que você não chegou a falar. Os tipos de mindset. Mas existem 2 mindsets, né? Que são... Até então eu quero criar o terceiro. Né, eu sou muito ousado. Vou explicar o que foi, né, que é o meio do caminho ou é um... Não, é um terceiro. Eu vou falar agora. Tá. O mindset fixo, que é aquela pessoa que quando acontece alguma coisa, ou ela repete fixamente os padrões sem querer mudar. Por exemplo, a pessoa que não foi bem numa prova, se ele tem um mindset fixo, você fala assim, isso não é pra mim. Eu não vou fazer isso mais. Ele desiste. Minha família toda fez assim, eu não vou assim, papapá. É a síndrome da Gabriela. Exatamente. Ou passou por um bloqueio, teve um impacto muito grande, aí foi traído no casamento. Eu não tenho sorte pra isso não é pra mim, isso é mindset fixo. Nunca mais vou casar. Nunca mais vou casar, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa toda, né? O mindset de crescimento são aquelas pessoas que quando passam por uma adversidade, elas falam, isso foi pro meu aprendizado. Isso aconteceu comigo, mas eu não posso me prender a isso. Qual o aprendizado que eu teria com isso? Não fui bem nessa prova, mas vou fazer de novo, na próxima eu vou conseguir. Sim. Então, naturalmente, já temos 2 modelos de mindset. Eu quero criar, e eu vou fazer um doutorado, estou fazendo mestrado agora, o doutorado, porque para eu defender uma tese eu tenho que ter um doutorado, que eu vou justificar isso, né? Onde eu vou criar o mindset de julgamento. É aquele que não é nem fixo nem de crescimento, ele só está apreciando. Ele veio ao mundo para dar uma volta mesmo. Ele só tá stalkeando. Ele tá ali, e aí existem muita gente assim. Muita. Ele não é nem fixo nem crescimento, ele é o que contempla. Ele tá no papel da vida, que a vida é injusta com ele, que não tá nem aí, ele não quer mudar, nem quer parar, nem quer crescer. Mas esse que você quer criar, ele é uma mistura dos dois ou ele não é nenhum dos dois? Ele é nenhum dos dois. Ele é o que tanto faz, lá no interior eu ouvi a expressão assim, a água subir pro morro acima. Já ouviu essa expressão? Pra ele, tanto faz a água subir o morro acima, que ele não tá nem aí. Tem gente que está num 0 nível de responsabilidade, que nem se julgar ele consegue. Ele tá julgando o outro. Que tem a ver um pouco com psicopatia. Sabe? O psicopata ele não tem empatia, né? E quando se fala em psicopatia, eu estou estudando muito neurociência, estudando muito a psicanálise, e me ajuda muito nesse processo. A gente fala, acha que o psicopata é aquele que mata alguém? Não, psicopatia é alguém que não tem empatia. O que acontece com o próximo não move. Não importa. Sim. Sabe? Não, então, assim, não comove. Não comove ele. Aí é uma mindset de julgamento, ele tá só julgando o outro. E ele não tá vivendo, ele não tá na vivendo verdade. nada, ele tá contemplando. Ele tá tomando conta da vida das da vida pessoas. do outro, contemplando, e aí na cabeça dele, a identidade dessa pessoa é que o mundo é injusto. Sabe, o mundo é injusto. Então... E tem, pode, não sei, né? Você que tá criando essa tese, mas pode ser aquela pessoa também que fala assim,
Eu acho que você deveria fazer isso, Uhum. mas ela mesma não faz. Exatamente. Na vida Tem dela. tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe? Ela tá estagnada, mas ela quer dar o pitaco Ela na vida quer. dos Você outros. até falou uma frase no outro podcast, não foi? Que a gente viu ontem, hoje de ontem, você falou uma frase sobre isso daí. A pessoa que gosta de dar da tempestade, como é que copo é? d'água, né? A pessoa Faz adora das coisas fazer tempestade, mas depois reclama da reclama chuva. da chuva. É o que Aham. mais tem. Hoje nós estamos na era dos especialistas que dá conselho daquilo que não fazem, né? Então, assim, o mundo tá cheio disso, de gente que são Exato. especialistas em dar conselho daquilo que não fazem. Eu respeito todos que pensam assim, mas eu tenho uma crença que a melhor mentoria é o exemplo, né? Então, assim, eu poderia já criar, mindset de julgamento. Não, eu tô embasando por que eu vou criar essa tese. Sim, Né? sim. Mas por que você fala tanto de mindset? Porque eu mudei o meu mindset. Não me procure onde eu errei, eu não estou mais lá. Não me procure onde eu estava lá em Brasília. Eu não estou mais lá, eu não sou aquele Lucas mais. A essência é a mesma, a identidade não. Então dá pra mudar. Dá total. Mas Total, mas tem um preço pra mudar, por isso que a maioria não muda, né? É verdade. Mas Tem que sair da zona de conforto. Mas você, assim, as pessoas podem ter as duas mentalidades, os dois Elas mindsets? podem ter situações diferentes. Ela pode ter um mindset fixo sobre relacionamento, por exemplo, e um mindset de crescimento empresarial. Porque eu já me identifiquei aqui que eu tenho um São pouco dos papéis dois. diferentes. Assim como canal de comunicação, né? Cada um de nós temos um e ele se apresenta em circunstâncias diferentes. Você pode ter dentro de uma estrutura da vida um mega modelo de expansão e no outro não. Por que você tem um mindset fixo no outro? Por algumas circunstâncias que você viveu ou alguma coisa que te ensinaram. Né? Então, assim, ele pode ser um mega marido, mas não é um bom líder na empresa. Porque são papéis diferentes. Primeira coisa que eu vou trabalhar com o mentorado meu, Vinícius, é identificar qual papel e qual comportamento que ele tem que mudar. Um por vez. Que eu chamo de fatiar o boi bife. Quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Né? A gente tem que fatiar o boi bife. O que eu vou mudar? Eu escolho na minha vida, eu, Lucas Fonseca, a cada 6 meses, uma prioridade para mim. Eu já falei com a minha esposa, eu falei, amor, esse mês não vamos ter almoço fora. Eu tô num processo gigantesco de viagem, vou sair de que hoje, vou para São Paulo, pá. Falei, então eu alinhei com ela, não tem aquela história combinado não sai, cara. Sim. Então no meu pilar, no mês de abril, casamento, não tá nota 10 em sair para jantar fora, para passear com ela, não. Mas eu alinhei com ela que no mês de maio nós teremos. Mas é isso que deixa as pessoas meio piradas, Pancada. por conta dessa excelência em todos os pilares. Existe uma cobrança, porque no Instagram todo mundo é perfeito, Carol. A gente só isso mostra aí. o melhor lado. Ninguém é tão feio quanto na foto da identidade, mas não é perfeito também, igual no Instagram. Aí no seu casamento, no seu casamento você não tá, às vezes, tão bem e tal, mas aí quando você entra no Instagram, você vê lá. Tá tudo lindo. Aí você fala, pô, Maravilhoso. todo mundo tá vivendo Aí a aquilo pessoa lá se e eu não. julga. Ela fala assim, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa viagem maravilhosa. A pessoa passou a viagem no cartão 24 vezes, tá viajando, tá todo ferrado, e a pessoa começa a se julgar. Tá dormindo em albergue Então, lá. exatamente. É mesmo. Então o que eu ensino às pessoas? A alta performance é isso. É você fazer uma harmonização nos seus pilares da vida. É saber e entender que você não vai estar perfeito em tudo, mas você tem que priorizar. Se eu não sair para jantar com a minha esposa, que eu trabalho muito isso com meu filho, com a minha esposa, no mês de abril, a maio eu vou fazer. Você tá aí. Então, o que eu posso fazer para harmonizar? Nunca é equilíbrio, Carol. Equilíbrio exige esforço. É Para quem verdade. equilibra prato, tem empresário que tá assim, né? Equilibra prato, ele tá esforço. É harmonizar. Você pode estar torta, mas tá harmonizada. Você tá entendendo? Mas amanhã eu vou corrigir aqui. Então, eu trabalho muito os meus mentorados, meus alunos, a identificarem qual o pilar que eles precisam priorizar hoje. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Você tem um monte de coisa que eu não sei, tem funcionário que sabe muito mais do que eu naquilo Nossa, que tá fazem. servindo tanto pra mim isso aqui. E aí, Que eu já tô aqui já pensando num monte de coisa que eu vou te Aí, falar, ó, tá, meu vai amor, quando ter, chegar ó, em casa. No final do podcast vai ter uma boa conexão aí. Então, assim, eu ensino as pessoas a viverem alta performance, encontrar harmonia nos pilares da vida. Lucas, a minha prioridade, eu faço 40 anos no final do ano que vem, mas já estou comemorando 40, né? Estou com 3.8, queria jornada vida 4.0. Antes de entrar na paranoia lá dos 40, já começo a comemorar antes, né? Você faz 38 esse ano, 39? Eu faço 39 esse ano, eu tenho 38, faço 39 em novembro. Eu faço Mas já 25 agora. Ah, que bom. Maio, Aí eu criei a Jornada Vida 4.0 para que eu ensine as pessoas a criarem resultados em todos os pilares da vida. Sim. Então, a minha prioridade antes dos 40 é saúde. É performance física. Eu não esperei ficar doente para cuidar da saúde. Eu vim direto da academia para cá para estar com vocês. Então, assim, é encontrar essa harmonia e não o equilíbrio. Eu não tô equilibrando nada, meu amigo. Tem coisa que não tá dando certo na minha vida. Eu vou levando, eu vou corrigir.
Agora, o que eu vou performar? Descobrir no que eu sou bom, aonde está o meu bloqueio mental, no que eu faço, no que eu preciso melhorar, quem que eu estou agradando com esse comportamento, qual o padrão que eu estou modelando, quem eu quero ser, quem eu me tornei, para que eu encontre uma harmonia nisso e que eu faça resultados também nesses pilares. Isso é muito bom. Então, eu li um artigo da USP de 2019, que ele fala que o mindset está diretamente, né, você pode falar melhor pra gente, foi uma pesquisa que foi feita que o mindset está diretamente ligado à condição socioeconômica das pessoas. Então, a pessoa que ela é menos favorecida, ela teoricamente tem uma probabilidade maior de ter um mindset fixo, né? Uhum. E a pessoa que ela é uma condição privilegiada, ela tem uma probabilidade de ter um mindset de crescimento. Isso existe mesmo? Ou depende? Até porque você começou com fixo e mudou o seu para o crescimento. Total. Mas isso é uma regra ou não? Não chega a ser uma regra, mas contribui, né? A gente chama de ambiente, né? O ambiente, ele influencia, sim, o mindset. Isso é óbvio. Se você começar a conviver com gente de mindset de crescimento, você vai crescer ou você vai ficar para trás. Então, você vai ter que mobilizar. Agora, não podemos generalizar, falar que, por exemplo, assim, somente a condição social, somente o ambiente vai contribuir. Ele favorece, sim. Eu mentiria para você que eu estaria onde eu estou se eu estivesse pegando café na roça lá em Brejetuba. É verdade. É forte isso. Eu mentiria para você se dissesse que eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Não, eu tive que romper um ambiente para estar onde eu estou. Agora, não é somente um ambiente, que tem pessoas que vão para um ambiente e não se adaptam. Somente 3% das pessoas do mundo têm clareza do propósito. 97% trabalham para isso que tem clareza. Agora, propósito sustenta? Não, o que sustenta é a missão. Outra coisa que é muito clichê também no desenvolvimento é propósito. Só encontrar propósito não muda a vida de ninguém. Para com isso, gente. E tem essa questão também que se tem se batido tanto nessa tecla de encontrar o propósito, que as pessoas ficam assim, meio desesperadas, se culpando, né? Se culpando, porque não encontrei o meu não ainda. Até hoje eu não sei qual que é o meu propósito. Calma, gente. Vai encontrar. Tem gente que se realiza aos 50, outros aos 40, outros aos 20, aos 30. Cada um de nós temos o nosso próprio fuso horário. Eu tô com 3.8. Algumas coisas eu estou realizando agora. Então não tem como você balizar a sua vida com o outro. Pra mim, eu chamo de senso de inconformado, é quando você sabe e não muda. Aí, pelo amor de Deus, né? Se você já sabe como mudar e não mudou, aí já é responsabilidade sua. Agora, tem um monte de coisa que eu não sabia no passado, eu posso me culpar por isso. Então, assim, encontrar o propósito é um grande passo, sim. Mas o que sustenta o desafio é a missão. É verdade. É a missão que faz você chegar. Agora, pegando o gancho no que você falou aí com relação a andar com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento e tudo mais... aí eu quero entrar num assunto aqui sobre networking. Amo networking. E aí, por exemplo, a gente sabe e a gente escuta muito as pessoas falarem que para você ir para um próximo nível da sua vida, você tem que encontrar as pessoas certas, se conectar com as pessoas certas, né? Para você subir de nível, para você ir para um outro, viver uma nova etapa aí da sua vida. Só que eu fico pensando o seguinte, a pessoa que precisa se conectar com pessoas que estão num nível acima dela, como que elas vão fazer isso? De que maneira elas conseguem se conectar a pessoas que já estão no nível acima dela? Essas pessoas que já estão no nível acima, querem se conectar com pessoas que estão no nível... Vamos colocar um nível abaixo, um nível acima, só para ficar claro. Na verdade, para você se conectar com a pessoa nível acima de você, você tem que ser um pouco dela, né? É uma coisa que eu combato muito nas minhas falas, é postura de fã. Ninguém quer fã. No sentido de network, gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, assim, se você vai num evento, você quer conectar com uma grande autoridade, você fica fã dele, você é apenas mais um. Quando você se torna um pouco daquela pessoa, você se conecta com ela. Então, assim, é possível sim você estar numa realidade diferente, inclusive foi a minha realidade. Né? Quando eu já criei movimentos que parecia por acaso, mas não era, para encontrar com pessoas estratégicas. Mas quando eu encontrava com elas, eu era elas. Eu falo assim, cuidado com quem você admira, você está se tornando um pouco dela, né? Então, assim, cuidado no sentido positivo. As pessoas com as quais eu convivo, as pessoas que eu admiro, eu por exemplo, tô doido pra conhecer Barack Obama, mas eu não tô no nível dele ainda, mas já me porto como ele. Então, quando você se porta como uma pessoa que você admira, você já está se conectando com ela. Quando você fala que você vai entrevistar Flávio Augusto aqui, você já está pronto para entrevistar. Você pode ser alguém que vai conectar, mas você já está projetando. Agora você vai falar assim, é impossível entrevistar o Flávio Augusto? Impossível mesmo. Agora você já acreditou o primeiro passo. Agora, qual é o movimento que nós podemos criar para daqui 1 ano o Flávio Augusto estar aqui ou daqui 6 meses? Nada é impossível. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais sucinta, é possível sim conectar com pessoas que estão no outro patamar, mas se torne ela, esteja no mínimo de conexão mental, conexão. Acredite nisso, nisso e tenha algo para você entregar para essa pessoa, porque você não pode
É uma coisa muito feia, Carol. Algumas pessoas procuram as questões superiores querendo tirar proveito, querendo Com que interesse. ela resolve sua vida. É verdade. Todo dia você manda um projeto pra pessoa. Não, calma aí, cara. Dialogue com essa pessoa. Se conecte, faça network com ela primeiro. Modele ela. Exatamente. Para que ela se interesse em você e não você somente esteja interessado nela. O que essa pessoa teria de benefício em ter você com ela? Pra você fazer um network, você não tem que ser interesseiro, você tem que ser interessante, Exatamente. né? Porque eu acho que independente de nível socioeconômico, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, Aí todo que mundo tem tá. alguma coisa para aprender, né? Eu tenho uma peça que às vezes falta na sua vida. E muita. E vice-versa. Já percebi na nossa conversa aqui, tá? E vice-versa. Então, assim, pra gente expandir, a gente precisa de pessoas. É. Não adianta a gente achar também que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente precisa se conectar com pessoas. Então, E conectar com pessoas acima da gente, nesse nível de conversa que nós estamos agora, é estratégico, sim, sabe? Aí tem a ver com mindset, sim, sabe? Assim, algumas pessoas que eu me conectei nos últimos 2 anos mudaram radicalmente minha vida, e sem elas saberem. Sem elas saberem, radicalmente. Radicalmente, eu, por exemplo, eu tinha uma habilidade, eu, Lucas, todos os projetos eu já abria pra todo mundo, sabe? Assim, naquela crença de viver. Aí é uma das pessoas muito influentes na minha vida, e ele é uma autoridade aqui no Espírito Santo, ele falou assim, Lucas, olha pra mim, primeiro você faz, depois você conta. eu Pá! aprendi isso também. Nunca mais ele precisou falar mais nada comigo. Então, quando você tá com uma pessoa que tá no E as coisas começam a dar certo, né? Total. É impressionante. Total. Então, assim, existe uma modelagem, né? A gente modela as pessoas que nós convivemos. Mas você acha que isso, por exemplo, da gente contar um pouco dos nossos projetos e tudo mais, é um pouco de necessidade de aprovação? Total. Ou de aprovação ou de apoio, né? Porque às vezes você conta tanto achando que alguém vai apoiar pra você. Exato. Então, E o assim, indeciso faz muito você isso tem que também, contar né? pras pessoas Ele, certas na hora ele não certa. sabe o que ele vai... Nunca Exato. sabe o que ele vai fazer. Que é sempre uma opinião, né? Pra validar aquilo que ele quer fazer. Eu falo sempre, Carol, você pode até ser percebido por uma ideia, mas você só será aplaudido pelos seus resultados. Até pra você contar um projeto pra alguém, conte com resultados. É isso aí. Porque ninguém compra uma ideia somente. Sabe, no mínimo a autoridade que você tem, qual é o seu patrimônio? Eu tenho falado muito nos meus conteúdos sobre patrimônio. Né? Quando você fala em patrimônio, pode associar assim, ao patrimônio físico, mas também qual o patrimônio que você tem? Então é aquela pergunta muito linda, essa pergunta sua, de conectar com pessoas superiores a gente. Você tem que ter um patrimônio para essa pessoa, nem que seja intelectual, nem que seja comportamental, lógico. valores, Claro. na integridade, na essência. Mas você tem que ter um patrimônio. Se você é multimilionário, eu não tenho nada. Mas qual o patrimônio que eu tenho que vai conectar você comigo? Porque vira uma relação de uma via só. Exatamente. E ninguém quer uma Ninguém relação quer, de uma aí via vira fã, só. né? É. É fã. Aí Então, você tá aqui pra sugar de mim? Peraí, né? O que as a pessoas gente querem tem pra trocar? discípulos. É. As pessoas querem discípulos, não querem fãs. Essa fã a gente tem na internet. É verdade. Como, eu tenho um projeto de ter 10 empresas, né? Esse projeto eu conto, porque é um projeto que é aberto, né? 10 empresas até 2030, atualmente estou com 3. Né? Então, assim, o LF Group, ele terá 10 empresas até 2030, estamos com 3. Aí, Quais são os 3? É, o Orgulho Capixaba, né, que é a última empresa minha, que trabalha com mídias, que é o Capixaba Cash, o nosso Capixaba Meet, que é o encontro de empresários. Legal. Prêmio Orgulho Capixaba e a revista Orgulho Capixaba. O Instituto Lucas Fonseca, que é da minha carreira, do MAP, do livro, palestra, treinamentos, e a Faculdade Faveni Vix. A faculdade que eu estudei, que eu formei nela, eu virei sócio dela. Então, assim, Que foi demais. uma conquista gigantesca. Muito legal. Aí as pessoas perguntam assim, o que eu preciso fazer para ser sócio? Eu estou buscando sócios nas 10 empresas. Eu não serei dono de 10 empresas sozinhos. Né? Eu falo, é jogar o mesmo jogo que eu. Às vezes, essa frase eu amo dizer, fui eu quem queria, que eu amo falar. Não é sobre vencer o jogo, é sobre mudar de fase e escolher com quem jogar. Escolher com quem jogar. Então, tem pessoas que estão prontas para lutar com você numa etapa, mas não na próxima categoria. Aham. São maravilhosas. Naquela etapa, ela foi essencial, mas ela não está pronta para a sua próxima categoria. Pra seguir. E aí você tem que... Lucas, como eu romper com alguém que não está pronto para a próxima categoria comigo? Você vai separar gratidão com lealdade e gratidão velada. Gratidão velada é quando você acha que você deve a alguém algo. Aquela pessoa, mas ela me ajudou tanto quando eu precisei. Eu não posso abandonar, Não posso né? abandonar. Eu tenho que honrar É. essa pessoa. A gente não fica O verdadeiro amor é quando você dá alta a alguém. Sabe? O amor verdadeiro. Eu já dei alta a alguém da minha família. Dar alta é um termo que eu crio nas minhas mentorias, Sim. né? Então, assim, gratidão com lealdade. Falar assim, fulano, eu sou muito grata a você. Sem você, eu não estaria aqui. Sim.
Mas eu preciso dar um passo a mais. Até porque Então- você não consegue. Aham. Até porque você não consegue conectar com novas pessoas. Se você né? não tiver. Você naquele- tem lá os seus cabos conectados. Se precisa conectar com outro, você precisa romper com romper, senão abrir espaços, né? algum. Abrir espaço. Isso é bom. Então, assim, você que quer fazer network, você que precisa fazer network, precisa mudar para o próximo nível, modele as pessoas que você acha que são referências, né? Que são referências. Pegue os códigos daquela pessoa, né? O que que elas As fazem, pessoas né? entregam códigos, O tempo isso aí. todo. Então, se você modela, pega os códigos e aí você estuda e usa disso para fazer relações interpessoais, você já consegue atingir o próximo nível mais fácil ali, sem parecer interesseiro, né? Sendo interessante. E isso é muito bom. Essa dica sua é infalível, assim. Não ser interesseiro, que a gente percebe. A gente percebe que é interesseiro. Verdade. Mas, ô Lucas, a gente vê muita gente falando na internet, é uma dúvida que a gente bateu um papo ontem sobre isso, que você precisa fazer algo que você ama, né? É o tal do propósito. Faça algo que você ama, porque se você faz o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Não é isso que eles falam? Isso. Então, assim, mas como que a pessoa descobre o que ela gosta? Porque tem gente que eu conheço que tem, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos e até hoje não sabe o que gosta, não sabe pra que veio aqui na Terra. Como é que a pessoa... Vamos dar uma dica aí, a pessoa que já tá ficando um pouquinho mais velha. Como é que a pessoa ela pode identificar o que ela gosta? Tem gente aí que tá assistindo a gente que tá só vivendo, que é aquele do julgamento lá, né? Que você tá querendo criar. apreciando, né? Tá apreciando. Aham. Então a pessoa ela precisa identificar o que ela ama, o que ela gosta pra, né, conseguir. Tem 2 pontos que é antes de entender essa parte do que ama, né? Eu falo assim, primeiro ponto, se você não ama o que você faz, ame a oportunidade de fazer. Deus só vai te dar o próximo passo. Deus só vai te dar a próxima conquista quando você for grato que você já tem. Nem tudo na vida eu amo fazer, não, tá, Carol? Mas eu amo a oportunidade de fazer. É verdade. Você acha que eu faço só o que eu amo? Não. Porque existe uma romantização Exatamente. do empreendedorismo, Vinícius. Isso é muito preocupante. Que romantiza. Então, sim, eu vou chegar lá na sua resposta. Existe sim esse caminho de fazer o que você ama. Né? Mas nem sempre você vai fazer somente o que você ama. Para eu fazer o que eu amo, que é estar aqui dando entrevista, que é palestrar, isso é o que eu amo fazer. Eu também faço um monte de coisa que eu não gosto. Mas eu amo a oportunidade de fazer. Né? Então, o primeiro ponto é isso. E aí, agora respondendo a sua pergunta. Para você descobrir o que você ama fazer, primeiro descubra o que você não gosta de fazer. Porque às vezes você não toma consciência do que você está fazendo e não gosta. Porque está tão automático naquilo, você está tanto tempo naquele cargo, tanto tempo você faz isso, isso te dá dinheiro. Aquela longa história, quanto te pagam para você não viver seus sonhos, né? Então, assim, o primeiro passo para você descobrir o que você ama é descobrir o que você faz e o que você não gosta de fazer. Por exemplo, Lucas, fui professor 7 anos em sala de aula, né? Falava, será que eu não dar aula? Não, será que tal? Eu gostava dali ir pra frente, dar aula pros alunos, ministrar o conteúdo e tal, mas eu odiava preencher diário. Eu odiava corrigir prova. Corrigir prova dava vontade, né? Dava vontade de dar 10 pra todo mundo, só pras provas que eu odiava, porque pote de prova pra corrigir. O cara que tem mindset fixo quer dar 0 pra todo mundo, ficar puto. Eu falava, com tudo. eu quero dar 10, tá todo mundo aprovado já agora, que isso aqui não é isso aqui que vai mudar a sua vida, é o que você vai fazer lá na frente. Claro que eu não fazia isso, né? Existia um processo, mas a vontade era. Então eu sabia que eu amava estar no público, mas eu odiava corrigir prova e odiava. Olha que deixa pra quem tá assistindo a gente agora, né? Comece a perceber aquilo que você não gosta de fazer. E aí você vai começar a descobrir o que você gosta. Aí, pegando o meu caso como exemplo, você pode falar de alguém, tem que falar de mim, né? Então, assim, eu odiava corrigir prova, eu odiava preencher diário, eu odiava fazer aquilo, papapá. Pauta, mas, né? Pauta, nossa, cara. Aí, eu lembro. Plano de aula, você lembra que? Rapaz, a professora, ela ia colocando tinha a pauta, né? Os nomes dos alunos, e o meu era V, era o último da sala. Até chegar lá, né? Aí ela ia colocando as notas assim, na pauta, e ficava um monte de aluno em cima, né? Naquela época. Ficava em cima assim, e eu era o último, rapaz. Era uma aflição até chegar no meu nome. Vocês, professores, parabéns, né? Eu também sou professor, mas não em sala de aula, mas é uma profissão que eu respeito, admiro muito. Demais. Porque é trabalhosa, tá? É trabalhosa. É muito então, trabalhosa. Assim, comece a descobrir o que você não gosta. E percebe que talvez você esteja fazendo isso, hein? É verdade. Aí que vem, talvez você esteja fazendo isso. Aquilo que você não gosta. E aí depois vai encontrar. No meu caso, aí eu percebi que eu gostava de estar com gente. Eu gostava de falar, né? Minha esposa falando ainda bem que você é palestrante, ninguém já aturava, que eu falo pra caramba, né? Então, assim, aí eu fui vendo o que eu sentia prazer em fazer. Sim. Aquilo que você faria mesmo se não te pagasse. Sim.
Né? Isso não é clichê, não, isso é verdade. Mesmo se não te pagasse, você faria. Aí você vai começar a descobrir. Aí depois que você descobrir, começa a criar uma forma de monetizar isso. Porque só propósito não paga a conta. Exatamente. Propósito não sustenta. Mas você viver também trabalhando, principalmente para os outros, só por conta do dinheiro, sem ter um propósito, você também... adoece. Você adoece. Adoece muito. Porque o dinheiro não pode ser simplesmente a fator. razão da sua vida, não, né? Não pode. O dinheiro somente não é suficiente, né? Aí você adoece. Aí o famoso suicídio em gotas. Todos os dias que você viveu um dia infeliz, já tá morrendo há um bom tempo. Já não tá vivendo mais, sabe? Se você não sente prazer de ir pro trabalho, se você não tô falando que tá errado você tá fazendo isso. Tô falando que tem um caminho pra você mudar, que eu também fiz isso durante um tempo, né? Chegar às 9 da segunda, tocava a musiquinha do Fantástico e era um sofrimento. Sabia que eu tinha que trabalhar no outro dia. Então eu criei esse caminho, que hoje pra mim nem sei o que é domingo mais, o que é sábado, porque pra mim todo dia agora é tudo tranquilo. igual. Mas é engraçado essa questão da frase que Vinícius falou, de você, como é que é? De você encontrar o seu propósito, você não vai trabalhar nenhum dia, né? Como é que é? É algo assim. Enquanto você ama, mas é verdade. Você não vai trabalhar E é nenhum a dia. maior verdade, porque enquanto eu não fazia o que eu faço hoje, né, que é de dar treinamento para as pessoas e estar ali na internet falando com as pessoas, fazendo isso aqui que a gente está fazendo, a musiquinha no Fantástico para mim era aquela aperto no estômago. Amanhã é segunda. Nossa. Hoje em dia eu fico assim, ai gente, eu quero que chegue segunda. Eu fico doido de segunda também. Eu fico né? louca para que chegue, porque eu gosto. tô fazendo o que eu gosto. Mas tem pessoas que são CLT, que trabalham para empresas que são felizes. Assim. Sim, não tem é uma gente que é regra. servidor Claro. público. Existe uma coisa chamada ditadura do empreendedorismo, onde que a gente acha que todo mundo tem que empreender. Para exatamente. com isso, gente. Se você é muito realizado também no seu cargo de CLT, parabéns. Claro. Né? A minha opinião, tá, Lucas? A minha opinião é que uma forma de você prosperar e de você atingir valores mais altos é empreendendo. Eu acho que é Porque o caminho da liberdade, né? mais Liberdade, rápido, mas- isso daí. Mas tem gente que ama a segurança que é uma CLT, né? É um mindset fixo? É um mindset fixo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou da filosofia que não existe certo e errado. Já que se você não tá bem, você me procura, vamos resolver. Agora, se você tá bem, tá tudo bem, não existe. Porque senão a gente tem que se policiar um pouco nisso, Carol, senão a gente começa a achar que aquele modelo de mindset nosso é o certo. Isso aí. Né? Eu já tive Exatamente. quebrei a cara fortíssimo com isso. E quando eu comecei a desenvolver essas ferramentas, eu achava que eu tinha que mudar a vida de todo mundo, que todo mundo tinha que prosperar. Não, gente. Talvez prosperar, essa pessoa ganha 2K por mês e ele tá feliz, parabéns. Agora, se você tá infeliz, me procura. Vamos aumentar isso aí. Eu posso ajudar as pessoas a crescerem, aquelas que querem crescer, né? Mas tem pessoas que estão felizes e vivem uma qualidade de vida dentro daquilo que elas fazem, né? Eu, dentro das minhas crenças, não ter dinheiro para comprar um hambúrguer pro meu filho, né? Eu tô citando como exemplo, vou explicar por que daqui a pouco, seria o fim do mundo. Eu conheço pessoas que não têm, que para elas tá ótimo, porque no modelo mental dela é aquilo. Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito da minha vida, que tudo que ela precisava, eu comprava para ela. Ela precisava de um tanque, eu tava lá de lavar roupa, de uma máquina de lavar roupa, eu tava lá. De fogão, tá? Eu comprava pra ela. Um dia ela falou assim: você me faz sentir um lixo com os seus presentes. Eu falei: por quê? Porque eu achei que eu ajudava, né? Sim. Ela falou assim: porque todas as vezes que você me dá um presente, eu experimento um sentimento que eu preciso de você. Nossa. Aquilo foi um tapa na cara que eu rodei 3 voltas, né? Eu falei: as pessoas percebem, então, dentro do meu mindset, morar bem, morar na Grande Vitória, papapá, é o que eu quero pra mim. Mas tem gente que não quer e tá tudo bem. É verdade. Agora existe uma galera, talvez seja você que está nos assistindo, que quer crescer, que, rapaz, isso que eu quero, isso que eu recebo não é o suficiente, eu quero muito mais. É com você que eu quero falar. Ai, dá uma dica para essas pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro O ponto. que elas né? têm que fazer em primeiro lugar? Dá uma dica pra gente, mas sempre lembrando de ter cuidado, né? Porque tem muita coisa na internet, então tem gente fazendo loucura. Nossa, então propostas mirabolantes. vamos aí, ser né? conscientes. Muda sua vida em 2 dias. Não tem gurus. multinível. Hoje em dia tem pouco multinível, né? aham. Deu uma diminuída, que tinha uma época aí que tava... alta. A internet. Mas é você não... Ter cuidado pra você também não fazer doideira e loucura dentro de casa. Eu falo muito com meus alunos, Vinícius, assim, não larga tudo e vem correndo não, que eu não vou pagar suas contas. Então, assim, eu tenho um processo pra isso, né? Então, você falou muito bem. A internet tá muito prostituída. Não só a internet, o palco também, eu quero que vai. A profissão coach se prostituiu muito. Eu sou da área, eu posso falar, né, gente? Tá todo mundo, você abre, a gente abre uma geladeira e você acha um coach pra como organizar a geladeira. Aí você vai no banheiro. Então, não tô fazendo... A ferramenta coach é
transformadora. É incrível. Eu sou da área, eu também sou coach, formei coach, mas eu não me posiciono como coach, porque na minha cabeça eu acredito que cada um de nós temos que desenvolver o nosso próprio processo. É o que você fez, que eu fiquei encantado. Você criou a sua metodologia, então você pode ensinar, que você tem experiência nisso. Exatamente. Então isso é muito bacana. Mas dando a dica para vocês, que vocês me perguntaram, o primeiro ponto é desenvolver em você o senso de inconformado. Eu não mereço isso, eu mereço algo a mais. Olhe para sua conta bancária, olhe para o seu casamento, olhe para as empresas que você vive, que você convive. Você merece isso? Um dia eu olhei para minha conta e falei, não mereço isso. Eu chamo meus alunos de colocar #basta. Quando você desenvolve você, eu valho mais que isso, eu mereço mais que isso, é o primeiro ponto para mudar. Que aquilo que você chama de banquete, às vezes são as migalhas que caem da mesa. É verdade. E você pode muito mais. Né? Eu lembro quando eu faturei 2 milhões, eu falei, uau, venci na vida. Eu ganhava R$2.000 por mês em 2015, é verdade isso. Né? Em 2015 eu era funcionário público, ganhava R$2.000 por mês. Quando eu faturei 2 milhões, falei, cara, venci na vida. Aí chegou um mentor meu e falou assim, o que te impede de faturar 20 milhões? Falei, nada. Eu tô na meta agora dos 20 milhões. Então, assim, como a gente entende esse processo, é o ser de inconformado. Senão você chega num determinado momento, Vinícius, que tá tão maravilhoso, e você acha que aqui já tá bom. Tá quentinho, tá gostoso aqui na minha zona de pra conforto. ir, né? Tal. Então, assim, olhe pra você e perceba se você merece mais que isso. É o primeiro passo. O segundo passo é como mudar isso. E aí cria um caminho. Não larga tudo e vem correndo. Lucas, quando você pediu demissão do seu cargo efetivo, que essa história era muito conhecida, pedi sim, mas eu já era uma pessoa reconhecida como treinador, já tinha palestras vendidas, então não larga não, porque às vezes na internet você larga tudo, as pessoas começam a criticar a CLT, começam a criticar tudo, depois você fica perdido, você vai lá, faz um treinamento, assiste um vídeo, sai de lá expandido, que eu chamo de zona de entusiasmo, dá muito ruim. Cria uma jornada, uma transição para que você encontre o caminho que você busca. Você não se lançou numa casa no escuro, não. né? Já tinha um planejamento. Tem todo um planejamento para isso também. Tem o famoso as 5 perguntas que você faz para si mesmo, né? O que, quem, quando, onde e como. Perfeito. Né? Então, se você responde para você mesmo essas 5 perguntas, né? E aí você já consegue ali já desenvolver. Norte, Eu acho que criar um processo, né? Uma transição. Eu amo falar e mentorar, inclusive, sobre transição de carreira. Né? Eu gosto de trabalhar esse ponto de equilíbrio, porque a romantização do empreendedorismo, a romantização das ferramentas de desenvolvimento humano, né? Que é chamado de gourmetização, né? Faz com que as pessoas achem que não é tudo tão lindo assim, não, gente. As pessoas olham na vida, gente, tem um desafio. Olha tudo que vocês devem ralar para vocês estarem aqui. Quantos desafios vocês enfrentaram para chegar aqui hoje? Não é fácil. É verdade. Mas é possível. Né? A gente tem que trabalhar isso aí. Então a gente mostra o lado bom. No Instagram a gente mostra o nosso melhor ângulo. Né? E eu acho que a gente mostrar essa vulnerabilidade também é muito importante. Eu amo amo isso, Carol. Porque as pessoas veem que é real, né? Porque exatamente o que você está falando, o mundo do Instagram é tudo tão lindo que as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Às vezes elas sofrem impacto. E quando elas vão conhecer essas pessoas, percebem que não é aquela Coca-Cola toda, né? E aí a expectativa... Eu falo para as pessoas assim, meus mentorados, meus alunos, tá dando livro também. Eu não sou bom em tudo. Eu sou bom em performance. Eu sou especialista em mindset de alta performance. Lucas, como faturar 2K em um dia? Vamos fazer agora uma jornada para isso? Como dobrar o faturamento da empresa? Eu sou performance. Lucas, eu quero melhorar meu casamento. Eu quero performar mais. Performar é a minha área. Em todos os sentidos. Agora, em todos os sentidos. Performance. Agora, Lucas, eu quero ser um especialista em finanças, fluxo de caixa. Não é minha área não, meu irmão. Não me chama que vai dar ruim. Até nas minhas empresas tem pessoas que fazem isso. E também mostro para meus alunos que eu também não sou perfeito não, cara. Tem dia que eu vou na força do compromisso, não na força de vontade. Sim, Negócio de força de vontade, isso é mentira. É verdade. Força do ódio, pode falar, meu irmão. Você acha que eu acordei com vontade pra academia hoje? Nossa, não, hoje eu dormi até meio-dia. Eu ia falar Mas isso. já fui lá e já malhei, tô aqui. Todo dia você acorda assim, nossa, que vontade de treinar. Não é todo dia que você acorda assim. É força de compromisso. Você sabe onde você quer chegar. Exatamente. Não força de vontade. Não é todo dia que eu tô com vontade pro trabalho, não é todo dia que eu tô com vontade. Não. Agora, compromisso é compromisso. É verdade. A gente fala muito de treinar e habilidade. Você acha que toda habilidade ela pode ser desenvolvida? Toda habilidade ela é treinável? Se você treinar, enfim, um jogador de futebol lá, o cara treina. Se o cara não tem aptidão para aquilo ali, ele consegue chegar lá treinando? Eu tô adorando essas perguntas. Ser amigo de vocês deixam ser amigo de vocês? Vamos marcar um churrasco? Já virou aqui. Hashtag amizade sincera. É verdade, porque adorando essas perguntas. Porque é outra coisa também. Claro que sim, toda habilidade pode ser treinável, mas por que você tem que treinar toda habilidade sua? Né? A quem você agrada? Lucas, você vai ser bailarino. Talvez eu não nasci pra isso, cara. Existe uma frase no mundo, né?
existe um pensamento no mundo, o próprio Cortella, que ele é maravilhoso, mas ele fala que não existe dom. Eu acredito que existe dom, sim. Senão você começa a querer copiar todo mundo e não vai dar certo. Toda habilidade pode sim ser treinável. Se eu falar que eu serei bailarino e ficar 20 horas treinando por dia, talvez eu serei. Mas cuidado com isso. Pode não ser o melhor bailarino. Mas serei. vai. Mas por que eu tenho que ser bailarino? Um Então, assim, eu dentro do mindset, desculpa, descobrir por que você quer treinar em você e a quem você tá agradando com isso. Então, assim, escolha. Eu, Lucas, quero treinar, nadar agora, tô aprendendo natação, né? Porque eu quero nadar. Não é que ninguém me cobrou, porque eu quero nadar. Eu tenho um instinto que eu acho que até de sobrevivência aprender a nadar, né? Mas senão você começa a querer treinar tudo. Aí você quer treinar, você quer virar um apresentador se você não é, você quer virar um coach se você não é, você quer... Calma, descubra quais são suas habilidades primeiro, para depois você treinar. Eu acredito, minha opinião também, que existem as duas possibilidades. Né? Existe o dom, eu acredito no dom, até porque Romário não treinava, muito. Romário odiava treinar, nunca treinou, né? E foi um dos melhores jogadores do mundo aí. E tem também a possibilidade de você, né, fazer isso, desenvolver a habilidade. Igual a gente aqui, a gente não tinha familiaridade com podcast, com apresentação. Então a gente tinha um dom. A gente treinou e a gente construiu isso. A gente tem um dom na comunicação, Exatamente. mas é diferente também. Você tá aqui, né, na frente da câmera, apresentando podcast, em relação interpessoal e tal. Então, assim, eu acredito que tenha as duas coisas. Eu acredito que toda habilidade é treinável. Eu acredito nisso. Eu também acho. A minha provocação é cuidado com habilidades que você quer treinar. Isso aí. Que às vezes você está treinando só para agradar alguém ou para seguir uma boiada. Esse é o ponto de vista. Mas eu acredito sim que toda habilidade é treinável. Eu trouxe isso porque todo mundo tem uma banho gelada de 5 horas da manhã. Aí vai aquele montão de tomar banho gelado. Aí passa mal, fica gripado. Pra quê? Por quê? Todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo 5h30. Antes do sol. Todo mundo. Tal. Aí a pessoa fala, mas você tem um tempo de dar um descanso durante o dia? Senão você fica igual um zumbi. Você acorda 5 e pouco porque todo mundo tá fazendo. Então, você entendeu a minha crítica? Sim. Sim, é treinável. Eu concordo que acordar cedo, sim, é mais produtivo. Mas você tem que dizer, que hora que você vai deitar? Só existe um caminho pra você acordar cedo, deitar cedo. Se você deita meia-noite, 1 hora e acorda 5 horas, vai ficar um zumbi durante o dia, com sono, abrindo boca, passando mal, mas porque falaram... Terrível. Então, treinar. Então, comece a entender a sua realidade. Eu sou treinador e eu falo com meus mentorados. Cuidado com aquilo que você vê na internet. Aquela realidade dele é diferente da sua. Você tá entendendo? Então, você tem que entender qual que é a sua realidade e qual habilidade você vai desenvolver. Que treinável é sim, toda habilidade é treinável. E é por isso que eu admiro o Lucas, porque ele é uma pessoa que traz você pra sua realidade. Obrigado por receber isso. Não é aquela fórmula. Sabe assim, aquela fórmula? Pronto, faça isso, faça aquilo que você vai ter sucesso. Ó, Não é isso, cada um tem um ritmo. Cada um tem seu fuso horário, tem seu organismo, cada um funciona de um jeito. Agora, performance, que é a minha área, dentro do seu organismo, da sua realidade, nós vamos performar mais. Sim. Agora, nós falamos, tem pessoas que têm aptidão, aí o cara vai lá, malha, mas talvez o biotipo dele é diferente. E aí começa a criar essa copiar um do outro, cara, é uma loucura. Você desenvolve... Nossa, eu tô te interrompendo hoje, Não, né? É porque tá fluindo aqui, tá energia boa, né? Quando você tem o dom e você desenvolve essa habilidade, aí, meu amigo, aí ninguém te segura. O céu não é o limite. O céu não é o limite, é o alvo. Exatamente. Teve um convidado nosso aqui, o nutricionista João Musi, abraço, João, que ele também desmistifica a questão da nutrição, que ele passa a nutrição para você, né, o cardápio, tudo, mas sem ser aquele negócio pesado, engessado. Então fica tudo mais leve. Então do jeito que você traz pra gente o mindset, também fica mais leve. Sim. Porque as pessoas não ficam com aquele peso. Meu Deus do céu, agora eu tenho que mindset de crescimento. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem coisa que eu tô crescendo até hoje. Tem 13 anos que eu tô nisso. E vou estar daqui 100 anos, eu volto aqui. Espero que não 100 anos não vai, mas daqui 50 anos eu volto. E vamos falar sobre isso. Eu acredito nessa expansão. Agora chega onde eu queria chegar. Na expansão. O que você está expandindo? Que aí eu acredito que não existe estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está caindo. É verdade. Se você corre há 10 anos, 5 km, você não está em alta performance, você não está crescendo. Então, essa é a minha provocação. Agora, eu não acredito que tu tem um processo. E isso é muito gostoso quando eu vejo meus mentorados, né? Eu estava com um mentorado outro dia que ele me contratou para performar como líder. Aí descobri que o problema dele não era na empresa, era no casamento. Ele não tinha habilidade de conversar com a esposa dele era um desafio surreal o casamento dele. Falei, opa, pausa aqui, vamos resolver aqui primeiro. Às vezes onde você acha que tá a dor, não tá muito mais, tá em outro caminho. Então, assim, o que eu trabalho? Que alguém vai ser mentorado, meu aluno meu. Vamos tomar consciência? Primeiro ponto é tomar consciência. Mas nem tudo você vai conseguir resolver de uma vez. Aí eu chamo de fatiar o boi em bife, que já tinha falado. Vamos fatiar o boi em bife?
Hoje a gente resolve isso, amanhã aqui, para que você aprenda a suportar o processo. Né? Eu admiro muito o Pablo Marçal. Mas eu não sou o Pablo Marçal, cara. Admiro muito o Joel J, mas não sou o Joel J. Eles são maravilhosos. Pega os códigos, mas eu estude. não sou eles, Não cara. dá pra ser. Não Eu dá sou- pra ser. E essa fala sua foi cirúrgica. Olhar a sua realidade. Pegar os códigos, pegar o que eles são maravilhosos. Aplicar, mas Mas dentro... você não tem a realidade deles, acorda. É verdade. Acorda. Você tem que olhar para aquilo que eles fazem. São grandes, são gigantes e admiro e respeito muito. Mas nem tudo que eles falam é o que vai funcionar para Realidade. você. Não É verdade. E nem tudo que... Eu fiz 300 cursos, Carol. Nem tudo que eu aprendi funcionou. Então tá tudo bem. E nem tudo que eu ensino vai funcionar também, não. Sim. gente Eu tem que acho ter que essas consciência. pessoas, elas podem ser referência, podem ser pessoas que você tem ali como... Modelo. né, como Modelo. modelar mesmo o que eles fizeram. O que ele fez aqui, que pra mim faz sentido, que dá pra adaptar a minha realidade, que vai me fazer alcançar algum resultado. Eu acho que é isso, ao invés de você ficar... Porque senão a gente entra naquele modo de comparação. E aí você se julga. Aí você se julga e aí já era. Aí deu ruim Porque aí mesmo. você se coloca lá embaixo, você fala, nossa, mas olha Fulano onde consegue, ele eu tá, e eu... Essas são as pessoas que têm mindset fixo e precisam já pegar um gancho aqui pra mudar isso daí, né? Eu falo muito isso, assim, de trazer, eu chamo de desenhar a minha realidade, né? Assim, as pessoas me falam, mas como é que você dá conta de tudo? 3 empresas, casado, tem filho e tal. Existe um mecanismo para isso, uma estrutura que eu criei para isso também. É um ecossistema, né? E Se a gente total, não cria... então não adianta. Né? Agora, dentro de onde você está, o que você pode fazer para ser ainda melhor? Querer é o primeiro passo. Falando de resultado, você tocou, né, meu bem, em resultado de empresa e você falou do mentorado seu que achou que o problema estava na empresa dele. Eu já trabalhei em várias empresas, já fui gerente de banco, então assim, as empresas cobram muito resultado. Então é quanto e não como. Isso. Quando você vai entregar, já bateu a meta, mas não te ensinam como fazer isso. Né? Isso aí Eles não pegam o seu parafusa. currículo, você tem experiência, te dão um treinamentozinho lá meia boca e bora pra rua. Bora atender vira um e caldeirão vender. aquilo, né? Então assim, as empresas não querem gastar tempo, dinheiro e energia treinando as pessoas no que na minha opinião deveria ser o principal, né? Você Mas como treinador sabe É disso. muito. Você acredita que ensinando alta performance somente com mindset, né, fazendo essa troca do cartão de memória nas pessoas, do time comercial de uma empresa, por exemplo, você já consegue ter alta performance e mudar os resultados somente com mindset? Não. Mindset é pessoa, gente, mente. É uma empresa para que você tem que ter processos, né, também. A teoria PP, pessoas e processos. A minha especialidade é em pessoas. Eu mudo a mentalidade de alguém para que ele queira e descubra como. Mas, por exemplo, para bater uma meta, quantas pessoas ele vai ligar por dia? Isso é processos. Não, vamos pensar que uma empresa tem processo, Não, uma empresa tem os 5 sim. P's lá da... Aí, Não, 4, porque não tem pessoas, né? aí o primeiro ponto é pessoas, não puxando a sardinha pro meu lado, mas Sim. não adianta você ter processo se não tiver pessoas. Não adianta. Então, assim, e as pessoas cobram, as empresas cobram resultados e não qualificam as pessoas, que é o que você falou. Tem empresa que me contrata, Vinícius, fala assim, vai lá resolver o problema do meu time. Quando um cara me contratou aqui na região, inclusive na cidade que eu estou, e falou assim, vamos lá que meu time não bate meta. E aí joga a meta e a pessoa fica doente, não consegue dormir, não É uma consegue loucura. bater. Aí eu falei, você tá treinando pessoas? E o processo era até que ele tinha, que era ligar pros clientes, tal, mas não tinha trabalhado a mentalidade dessas pessoas Isso. para que elas primeiro acreditassem que é possível bater essa meta e segundo, como bater. Aí cheguei e falei assim, por que meu time não abraça meu sonho? Meu sonho é bater tantos mil por mês, meu time tem 20 pessoas no dia comercial, papapá. Falei, você sabe o sonho deles? Não Você conhece. sabe o sonho do seu time? Nem conhece. Ele se emocionou na hora, Carol. Não sabia nem onde morava o time dele. Falei assim, como aí? Que história é essa? Se você tem pessoas na sua empresa, você não sabe. Então, por exemplo, lá no meu time, nas minhas empresas, antes de eu trazê-los pro meu sonho, aí 20 pessoas, que a sua falou, eu pergunto qual é o sonho deles. Eu tô com a estagiária que o sonho dela é tirar 800 pontos na redação do Enem no final do ano. Eu tô agarrado com ela pra tirar 800. Falei assim, olha, e você vai tirar 800 pontos do Enem, eu vou lá no restaurante, não vou fazer propaganda no restaurante agora, né? No restaurante tal, maravilhoso. Nós vamos almoçar juntos no restaurante tal, eu vou pagar pra você e você vai tirar os 800 pontos. Eu acho Então, todos os dias eu pergunto ela sobre isso. Acho melhor você fazer um churrasco e chamar a gente, velho. Eu já me prontifiquei a ser amigo, né, de vocês. Eu tô disponível. Ô, Lucas, gente, tá acabando aqui o Nossa, eu nosso ficaria tempo. aqui. Eu também, tá maravilhoso. Sensacional.
sensacional. O papo rendeu muito, eu acho muito conteúdo de qualidade Muito, aí. gente. Você que tá em Nossa. casa conseguiu expandir, abrir sua mente um pouco Então, e mudar um pouco do seu comportamento para você, né, caminhar para uma melhora aí na sua vida profissional, pessoal e tudo em mais. todos os pilares. Em todos os pilares. Tem uma coisa, antes de você finalizar, Vinícius, sim, é importante, eu sempre digo isso quando eu vou finalizar uma fala. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento e comportamento gera resultados. As empresas cobram resultados. As pessoas querem ter resultados. Mas não sabe que tudo nasce de um pensamento. Então, assim, mindset vem de um pensamento. Eu penso que eu posso, eu penso que eu acredito, eu penso que eu sou capaz. Então, quando eu vou mentorar alguém, esquece resultados em primeiro ponto. Vamos fazer o contrário. Então, se eu tenho resultado, esse resultado vem de um comportamento. Esse comportamento vem de um sentimento. Eu senti aqui dentro. E esse sentimento vem de um pensamento. Esse caminho não reverta essa ordem. Quando você pensa em fazer algo, você pensou em me convidar. Alguns de vocês pensaram em me convidar para vir aqui. Alguém sentiu, acho que o Lucas vai ser bacana lá dentro. Alguém teve o comportamento, mandou mensagem pro meu assessor. E hoje estamos aqui entregando o resultado. Legal. Todo resultado vem dessa linha. Eu tenho uma pergunta. Vem dessa linha. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, você falou que a gente pensamento, depois sentimento, sente. comportamento e resultado. Se eu penso, mas não sinto, eu consigo ter resultado? Não. Ou se você só pensa, eu chamo de cabeção. Sabe aquela coisa assim, de pensamento positivo? Mas, não, eu sou um sucesso. Você é só pensamento. Mas eu na verdade, eu me sinto uma fracassada. Aí não vai ter sucesso. Não vai ter. Caraca, você deu uma aula agora, porque vamos criar um método falando sobre isso? Vamos. Que aula você deu aqui? Pensar e sentir. Porque se você não sente, aquilo não é verdade. Não é congruente. Não tem Você ligamento há neural. anos falando, eu não tinha levado pra esse lado ainda do pensamento, do sucesso. Isso tá ligado à crença, né? Total. Porque quando você pensa, se você não se sente, se eu penso que eu sou importante, eu vou numa festa, eu me sinto uma porcaria. Isso! Eu não tinha pensado nesse lado ainda. Você me Você provocou não aqui, materializa aquilo. Deu Porque você ruim. não tem comportamento dessa tá pessoa, sentindo. porque você falou pra gente agora, né, nesse podcast, você falou sobre você se sentir. Você tá, por exemplo, num ambiente lá de network, você sentir Eu sou um parte deles. daquilo. Eu sou um deles. Mas você pode pensar, não E não penso, sente. tem uma ação de ir, mas chego lá, fico Não se num sente canto aquilo. porque você não se sente E pertencido. outra coisa, se você vai vender um produto, ó, pegando seu Pertencimento, gancho aí do né? nosso Você não método tem aí, ó, tá pertencimento. ficando a deixa, hein? É. Pegando seu gancho aí, eu penso que o meu produto é bom, mas eu não sinto que ele é bom, não adianta nada. Não adianta. Porque nós estamos ficando robotizados. Tem que acreditar, né? Você tem que sentir, brilho nos olhos. O que faz os olhos brilhar é o sentimento. Exatamente. Dá um podcast só esse tema, hein? Dá mesmo. Dá. Foi assim. Dá um treinamento. Aham. Foi assim que eu te conheci, meu. Pensou, sentiu, agiu, creu. Ô Lucas. Ai, gente, que maravilhoso. Queria te agradecer. Eu queria que você falasse pro seu público aí, pra quem tá em casa, como é que faz pra te achar aí na rede social? Onde que compra o seu livro? Que honra. Como é que faz pra ter uma mentoria com você? Fala um pouquinho nessa Que bom. câmera aqui pra gente. Antes de eu falar pra eles, quero agradecer vocês em primeiro lugar por terem me convidado, né? Eu vim aqui, o Diogo, meu assessor, que falou com vocês. Eu falei, gente, que eu infelizmente não os conheciam ainda. Sim. Fiquei encantado desde quando a cara me atendeu. Eu li você agora, o carisma. Vocês têm uma coisa que não se ensinam, que é carisma. Vocês têm um sentimento. Dá o nosso método aí. Obrigado, olha, obrigado. Dá pra trazer o sentimento. Então, assim, muito obrigado. Eu saio daqui expandido, saio daqui com vontade de falar mais, vontade de querer estar cada vez mais com vocês. Sucesso ainda mais pra vocês, Obrigada, né? pra nós. E para vocês que estão me acompanhando, né, para quiser ter acesso a mim, @LucasFonsecaOficial no Instagram. Tudo tá lá no Instagram, @LucasFonsecaOficial, meu site, lucasfonseca.com.br, para você adquirir meu livro. Ó, tem uma boa notícia, tá? Tá com frete grátis. Na verdade, não é grátis, eu tô pagando frete lá para você, né? Eu tô pagando, custeando o frete, somente o valor do livro você vai pagar, para você ter acesso ao treinamento MAP, que é hoje o maior treinamento de alta performance do Espírito Santo. Tudo nas redes sociais, @LucasFonsecaOficial. Meu canal no YouTube também, @LucasFonsecaOficial. E o meu livro tá lá, na biografia do meu Instagram, você vai clicar lá agora, vai estar lá o link do livro, você vai comprar, eu vou mandar autografado. Se falar que assistiu aqui então, vai dar uma autógrafo bom, melhor olha ainda, aí, tá bom? presente maravilhoso E para um nossa presente, gente. eu espero muito que você leve pro seu coração o que você aprendeu aqui e que você aplique. Não basta ter a faca e o queijo se não tiver a fome. É a fome que faz você crescer. Então pegue esse conteúdo, não coloque somente isso como motivação, porque motivação não se sustenta. Coloca como ação. Faça e vamos fazer cada vez mais romper os nossos limites. Ai, uma Sensacional. salva de... Gente, não maravilhoso. consumam só os cortes, tá, galera? Vão assistir o podcast inteiro. Tudo. Porque você Nossa. O pode ouro tá no perder. todo. Isso aí, Você você sai pode perder muito daqui conteúdo. expandido. Não tem como você sair desse podcast
a mesma pessoa. Parabéns, Lucas. Obrigado, Obrigado pela Vinícius. presença. Obrigada. Sucesso, todo sucesso do mundo pra você. Então, Tá bom? Gente, obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar aquele recadinho aqui, que você já sabe que eu vou pedir, mas eu vou falar de novo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber aí toda semana a notificação aí do nosso novo episódio, tá bom? E não deixa de curtir também esse vídeo. Se inscreve no canal pra ficar legal. Isso aí é sinal de que a gente tem criança Gostei em disso. casa. Vai, se Gostei. inscrevendo no canal. Se inscreva aqui Olha na o plágio, tela. olha o plágio. Valeu, Gente, galera. obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.